Olá, hoje nós vamos falar sobre as religiões de matriz africana, sobre a estrutura da matriz africana dentro da nossa religião, sobre a mitologia africana e a importância da mitologia africana dentro da nossa estrutura religiosa nas religiões de matriz africana. É um adendo que nós falamos na aula anterior, que olhar para a nossa matriz, né, da fantasia emergente e aparentemente ameaçadora em relação a essa nossa estrutura, um contexto que tranquilize e nos traga compreensão, é o que vai fazer a gente entender, né, a importância da mitologia dentro da nossa estrutura. Então, quando eu falo de religião de matriz africana, eu vou falar de duas religiões, do candomblé e da umbanda. Então vou começar com o candomblé. Candomblé, candomblé, derivação de orar, de invocar, dançar para os deuses. O candomblé é uma junção de clãs, nações e de famílias. O candomblé no Brasil, ele é um enlace de culturas e etnias. Aceitar e juntar, né, essas diferenças aqui dentro da nossa estrutura foi o grande desafio, é o grande desafio do candomblé no Brasil. Então, os negros quando vinham da África, eles vinham, cada estrutura de candomblé cultuava um único orixá, um único Deus. Quando ela vem para o Brasil, os negros precisam se juntar, eles precisam enlaçar, né, as suas culturas, as suas etnias, a sua fé. Então, o candomblé ele vem ele nasce no Brasil com essa estrutura de juntar os diferentes, da aceitação do sagrado do outro. Então, para eu aceitar dentro da minha fé o orixá do outro, eu preciso me abrir para o sagrado do outro. Então, o candomblé ele traz dentro da estrutura da construção do candomblé no Brasil essa, essa aceitação do sagrado, essa aceitação da estrutura, né? A gente deixa de olhar para o que é certo, do que a gente acredita no que é certo e passa a entender o que é o apropriado, o que é o possível. Então, para que eu possa exercer o meu culto e a minha fé, eu tenho que aceitar que o outro exerça o culto e a fé dele também junto. Porque a oportunidade da estrutura religiosa, né, no momento que os negros são trazidos da África para cá, ela proíbe eles de exercerem essa fé. Porque existe todo um olhar de demonizar a estrutura e a religião de matriz africana. Né? A gente tem dentro da história da África, principalmente nesse momento que os negros são tirados da África e são escravizados, não só no Brasil, mas como em alguns países da Europa e em alguns outros lugares do mundo, esse olhar, a demonização da alma, né? O negro não tem alma, então o negro não precisa ser livre. Ele pode ser submisso e dentro da sua vontade exercer esse papel de escravo, de escravizar aquilo que não existe, porque ele não tem alma, porque ele não tem desejo, porque ele de alguma forma ele não consegue traduzir, né, uma figura que é digna de decidir por si só. Ele não tem o padrão, ele é demonizado. Então, a vinda do negro pro nosso nesse papel de escravo, ela já é vinda com esse papel, né? Já é demonizado por si só, pela sua estrutura de construção espiritual. Quando ele traz a sua religião, ele está cultuando automaticamente o demônio. Se ele não tendo alma é o demônio, quando ele cultua a sua fé, ele só pode cultuar o demônio. E aí, quando se juntam, os escravos, os negros, eles têm que juntar as suas fés. Eles têm que integrar, né? Eles têm que fazer esse enlace
dessas culturas, desses diferentes. Então, a aceitação desse sagrado é o que faz o candomblé nascer no Brasil e que é o candomblé hoje, né? Que é um candomblé que traz essa junção dos sagrados. O candomblé nasce com essa junção dos sagrados. Às vezes, aquilo que me inspira, né? Aquilo que me coloca dentro desse processo de inspiração da fé, me frustra, porque de alguma maneira eu olho para o que é certo, mas eu tenho que viver o que é apropriado. Nem sempre, nesse primeiro momento, a gente consegue, o candomblé consegue olhar para o outro e entender que ali não existe uma frustração, ali não existe uma dor, porque de alguma forma é abrir mão, né, do meu sagrado para integrar o sagrado do outro é um exercício de individuação, mas é um exercício que me faz olhar para aquilo que eu não quero. Não que eu não acredite, nem que eu rejeite, mas que eu não quero. E assim, esse olhar, né? Esse olhar para aquilo que me completa, olhar para essa sombra, olhar para o inconsciente. E olhar para o inconsciente é o que me traz esse processo de individuação. Então, a adaptação para acolher o sagrado do outro que está em mim é o que me faz crescer, é o que me faz ser inteiro, é o que me faz aceitar aquilo que eu não quero e é o que me faz me integrar, né? Essa integração dos opostos, integrar aquilo que eu não quero, integrar aquilo que eu não vejo em mim, mas que está em mim, que faz parte de alguma forma daquilo que eu tenho em mim. Então, a gente tem escravos vindo da Guiné, que vem para o Nordeste, o povo Bantus de Angola, Moçambique, que vem para o Rio de Janeiro, para essa região Sudeste e até um pouco para o Sul. E aí eles vêm trazendo cada um pouco da sua fé, um pouco da sua estrutura cultural, da sua religião, da sua construção mesmo. E aí o candomblé, ele cultua o orixá, ele cultua o sagrado do candomblé é o orixá. Orixá é a força presente no psique coletivo. Então, quando a gente fala dessa estrutura nossa emocional, a força presente no nosso coletivo é o orixá. Ori, cabeça, chá, iluminação. Orixá, aquele que ilumina a minha cabeça. Então, dentro do candomblé, a feitura de cabeça, dar de comer ao ori, é trazer o inconsciente para o consciente. A força do orixá é uma força totalmente inconsciente. É o nosso inconsciente, na verdade. É a força do nosso inconsciente. Então, quando eu dou de comer, quando eu entendo, quando eu reconheço o meu orixá, eu trago essa força inconsciente para o consciente. Eu amplio a independência do meu inconsciente, né? E de alguma forma, a regência do meu orixá me traz uma expansão de consciência. E aí o meu ego, o meu eu ganha autonomia. Quando eu passo a conhecer quem eu sou, quando eu passo a conhecer a estrutura do orixá que me rege e passo a ter consciência do meu inconsciente, eu consigo então entrar num processo de expandir, de crescimento, de expansão de consciência. Então essa ampliação, né, de independência, ela realmente ela faz com que a gente passe a dar força para o nosso inconsciente, porque ele passa a ser conhecido, mas a gente passa a ganhar consciência de uma forma muito direta daquilo que me rege, daquilo que eu sou, da minha estrutura, do tipo de personalidade que eu carrego de forma inconsciente. E aí, automaticamente, o meu ego ganha autonomia, o meu eu ganha autonomia, né? De alguma forma, a gente vê aí uma limitação do livre-arbítrio, porque quando eu perco e quando eu ganho consciência daquilo que está no meu inconsciente, eu passo a perder o meu livre-arbítrio de alguma forma, eu passo a ter uma classificação, a entender
né, a minha construção de alguma forma muito direta. E aí a gente fala de novo da integração dos opostos. Lembra que o candomblé nasce da integração dos opostos no Brasil. Ele nasce da junção dos povos, dos clãs. E quando eu aceito, né, e abro mão de outras características que eu gostaria de ter e que eu não tenho, eu passo a integrar aquilo que eu não quero em mim. Eu passo a entender, né, que eu pertenço a um padrão. E respeitar o meu padrão, talvez até um novo padrão de consciência, porque ele é totalmente inconsciente, é uma forma que eu passo a olhar para a minha estrutura. Então, quando a gente fala do candomblé, a gente fala de uma religião brasileira, de uma religião formada no Brasil, com a junção de diversos clãs, com a junção dentro da sua construção de nações e de famílias africanas que vem com esse enlace, né, dessas culturas, dessas etnias, para aceitar o sagrado do outro. E através dessa aceitação do sagrado do outro é que nasce a religião do candomblé, que significa orar, invocar, dançar para os deuses. E aí juntos eles dançam para os deuses, juntos eles aceitam o sagrado do outro, junto eles cultuam os sagrados todos num único culto, num único chão, num único ilê, num único barracão, e aí cada um vai chamar a sua estrutura de um nome, mas todos juntos respeitando o que o outro tem e o que o outro traz de sagrado em si. Essa é um passo e um olhar muito importante para a construção, né, da religião de matriz africana no nosso país, porque quando o candomblé vem, ele vem transformado, ele vem integrando tudo aquilo que tem na África, de nação, de cultura, de olhar para o sagrado, e ele integra. E essa integração, né, esse olhar, ele é muito parecido para o olhar que a gente tem que ter para a nossa estrutura arquetípica, né, que é respeitar o nosso padrão, que é respeitar aquilo que o orixá, que traz as nossas características, tem. Porque muitas vezes a gente deseja ser algo e a gente se comunica com algo, mas que no fundo é uma negação apenas daquilo que a gente realmente é. E a gente precisa se estruturar para entender realmente o nosso padrão, aprender a respeitar o nosso padrão, para a gente poder, de forma consciente, né, crescer e evoluir como ser humano, porque não basta o conhecimento, né, se eu não consigo transformar, respeitar e integrar esse conhecimento dentro da minha estrutura. E aí o candomblé, ele nasce em diversas formas, com diversas categorias, e dentro da nossa construção geográfica, o Brasil é um país continental, então a gente vai ter diversos tipos de cultos, diversos tipos de ritos, diversas formas de olhar, né, para esse ritual, mas todos sem deixar nenhum para fora, todos vão integrar os sagrados. Todos vão juntar os sagrados de vários povos, de vários clãs, né? Então o candomblé no Brasil, essa religião brasileira, ela traz essa mensagem, realmente de olhar, né? De que eu posso fazer para transformar dentro de mim aquilo que eu muitas vezes não aceito na pessoa que está do meu lado, na pessoa que está do meu lado, que faz parte da minha vida, ou que nem faz tanto parte da minha vida porque eu não consigo integrar ela de forma única e acabo, de alguma forma, de alguma maneira, excluindo porque eu não consigo olhar para essa estrutura de forma única. Essa estrutura que nasce o candomblé. A Umbanda, ela é uma derivação de Quimbanda, ela é uma derivação de uma religião
que trabalha com o feiticeiro, com o xamã, com o curandeiro. Ela traz característica do candomblé de Angola, das práticas ameríndias e do catolicismo popular. A Umbanda nasce em 1908 com o Pai Zélio, em Niterói, que funda a Umbanda através de uma desconstrução. Olha, que interessante, né? O candomblé nasce através de uma junção. A Umbanda nasce através de uma desconstrução do kardecismo, da religião espírita. Então, dentro da estrutura religiosa, o Zélio, na época menino, ele é proibido de trazer, né, o caboclo das sete encruzilhadas, que se manifesta num centro espírita. Porque dentro daquela estrutura não existia o olhar para essa integração desses espíritos que não traziam os aspectos sociais aceitáveis, né, para a época, enfim. Eram construções de um olhar de evolução através que se dava através, né, do título da nobreza, da estrutura da encarnação anterior. E quando eles veem um índio, eles acreditam que aqueles espíritos não têm qualitativamente um olhar e uma qualidade evolutiva digna de estar ali, de trabalhar, de praticar aquilo que o kardecismo pratica, né? Que é um olhar de amor e de doação através, né, dessa junção do homem com o espírito. Então, essas regras, né, hereditárias que elas trazem essa configuração espiritual do, da Umbanda, ela vem dessa desconstrução, né? A Umbanda, ela traz essa configuração também do olhar do pai, da mãe, né? Então, independente da estrutura que a gente tem, a gente cria um enlace familiar. Então, eu desconstruo uma relação para construir uma família, para construir um olhar, né? A corrente da Umbanda, ela nasce como família. Então, é o pai e a mãe de santo que regem, né, o ritual da Umbanda, que levam, né, que são os sacerdotes da Umbanda. Claro que existem diversas outras classificações, mas popularmente falando, é dessa forma que a gente enxerga. Então, a Umbanda também traz esse olhar, né, do culto aos orixás, que é a forma inconsciente, né, que a gente traz dentro da construção do candomblé, que é só o olhar para o inconsciente, mas ela também traz os guias, as entidades espirituais para trabalhar. Lembra que o Zélio, quando traz o caboclo das sete encruzilhadas, ele é proibido de continuar trabalhando na Federação Espírita lá de Niterói? A Umbanda agrega todos esses espíritos excluídos. A Umbanda, ela nasce como a religião dos excluídos. O que o kardecismo proibia, que não eram espíritos de luz a trabalharem somente, né, e permitiam somente o trabalho de egrégoras brancas, como se nós pudéssemos julgar uma egrégora ou não, eles negavam os caboclos, os pretos velhos, as crianças, por não terem cultura. E eles ligavam a cultura e a condição social a uma evolução espiritual. Eles acreditavam que os espíritos bem-sucedidos e evoluídos culturalmente e economicamente também, porque quando a gente fala do escravo e do índio, a gente está falando num aspecto também econômico e social, não só no aspecto cultural, no olhar do kardecista na época. E essa negação, né, a Umbanda vem para integrar aquilo que é considerado sombrio no kardecismo, mais as origens africanas, mais as origens, né, também negadas, também demonizadas dentro da nossa estrutura social,
como proibidas, né? Já proibidas, tanto que a gente vai falar um pouquinho mais para frente de sincretismo, mas proibidas pelo olhar humano, por não poderem, né? De alguma forma construir dentro de si aquilo que realmente representam e talvez só mostrar o seu significado, independente daquilo que trazem como veste ou como palavra, enfim, e não ser, né, que passa por um julgamento moral, social, que dentro da Umbanda é rompido. Então, todas as entidades, elas transcrevem um aspecto humano. São espíritos de pessoas que já viveram e que hoje trabalham no segundo plano dentro da Umbanda e que elas não têm mito, porque elas traduzem um aspecto consciente. Enquanto o orixá traduz o aspecto inconsciente da profundeza do nosso ser, e ele retrata um aspecto da profundeza do nosso ser, as entidades, elas traduzem aquilo que realmente está na nossa consciência, né? Ela traz o marginalizado à tona, mas ela traz mas ela dá para o marginalizado uma figura de autoridade, ela dá para o marginalizado uma figura de força. Então ela compõe o psiquê do brasileiro humano, mas a faixa consciente com o olhar daquilo que nos falta. Então, quando a gente trabalha o índio, o preto velho, a criança, o Exu, quando a gente trabalha o baiano, a gente traz aquilo que falta. Eles trazem, né, um complexo da psique da nossa alma com um olhar para aquilo que nos falta. São estruturas que vão olhar para a nossa condição e trazer e mostrar aquilo que nos falta. Então, a gente vai ter dentro da Umbanda o aspecto consciente e inconsciente, e no Candomblé o aspecto inconsciente. Mas dentro das duas estruturas, a gente pode afirmar que, trazendo, né, essa característica do mito, elas vão transcrever, né, os aspectos da personalidade. A mitologia traduz, né, o aspecto da personalidade quando traduzido, quando consultado o orixá que cuida, que rege a nossa estrutura, a nossa coroa, a nossa cabeça, é o orixá que faz parte e que rege aquilo que a gente traz como um olhar da nossa construção. A gente, quando fala de orixá, a gente tem sempre três forças que regem a nossa coroa, né? E o candomblé, ele trabalha de uma forma, hoje a Umbanda, nem todos olham e fazem essa leitura no mesmo molde, mas o candomblé ele vai trabalhar através do oráculo, através do Ifá, o orixá que rege a frente, que a gente chama, o orixá de frente, que traduz a nossa missão de vida, que é o orixá que traz os aspectos da nossa estrutura de missão, né? A nossa personalidade, mas no olhar para a nossa missão, são as características que a gente traz para conquistar a nossa missão, com as características da nossa missão. O orixá de Juntó, que é o orixá que ele traz o nosso ponto de equilíbrio, aquilo que a gente precisa buscar para a gente integrar na nossa personalidade para se equilibrar, e o nosso orixá de ancestre, que é o nosso selo, né? Que é o nosso selo de qualidade, que é o orixá que traduz a nossa origem inicial. Cada um vem de um orixá originário e que dentro da sua estrutura reencarnatória vai ter uma missão e um ponto de equilíbrio a serem buscados. Tanto a Umbanda quanto o Candomblé trabalham e olham essa estrutura da mesma forma. Porém, a forma que o Candomblé usa é única dentro do oráculo, né, que a gente vai ver dentro da mitologia, que o oráculo é a forma reveladora daquilo que é obscuro, daquilo que é sobrenatural, das mensagens do além. E a Umbanda, a Umbanda originária do Pai Zélio, ela
preserva esse olhar para o oráculo, tanto que o que diferencia, né, um babalorixá de um babalaô é a mão do oráculo que ele acaba recebendo para poder fazer essa leitura. Mas hoje nós temos uma diversidade tão grande de frentes, né, e de rituais de Umbanda, que muitos trabalham com intuições, enfim, com outros rituais que substituem, né, dentro das suas concepções esse papel e o papel do oráculo, talvez por não preservarem a cultura, não acharem importante essa preservação da cultura, ou por entenderem que de alguma forma você pode ter outros recursos e por não se sentirem talvez apropriados para utilizar e para manipular o oráculo, eles acabam buscando esses outros recursos. Mas esse é o problema menor, né? Quando a gente integra de novo os opostos, aquilo que a gente não tem na gente e aceita, a gente consegue entender que cada um vai ter um jeito de olhar, um jeito de ler, né? Essa estrutura da nossa coroa, e isso vai fazer com que a gente tenha então a consciência daquilo que rege a nossa estrutura, a nossa missão, o nosso olhar e aquilo que traduz, né, com efeito a nossa personalidade, ok? Então foi a nossa aula que a gente falou um pouquinho das religiões de matriz africana, um pouquinho sobre como nasceu, né? E como é trazido todo esse conhecimento da mitologia pro Brasil e como que a gente começa a fazer essa leitura da mitologia. A gente vai ficar por aqui e a gente volta na próxima aula com o assunto da mitologia, com outros temas aí que vão complementando aí a nossa explanação. Até mais.